Hola, bienvenidos a Hablemos de Salud, el podcast oficial de la Organización Panamericana de la Salud, donde exploramos con expertos la ciencia, las tendencias y las soluciones en salud en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel, del equipo de comunicación de la OPS, y hoy iniciamos un nuevo ciclo, este 2026, con un formato renovado y un invitado muy especial. En el episodio de hoy vamos a explorar el panorama de la salud en nuestra región, los avances, los desafíos, las prioridades y el futuro que se viene. Y para empezar con fuerza, nos acompaña nada menos que el director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, salubrista originario de Brasil y a cargo actualmente de la organización. Doctor Barbosa, bienvenido nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Salud. Gracias por invitarme de nuevo. No, un gusto. Doctor, para comenzar, usted en febrero de este año 2026 cumplió 3 años al frente como director de la OPS. ¿Qué balance puede hacer de estos primeros 3 años de su gestión? Yo creo que es un balance muy positivo, a pesar de todos los desafíos. Primero porque teníamos como una prioridad implementar las lecciones que aprendemos durante la pandemia. La región avanzó mucho en términos de fortalecer sus capacidades de prevención, detección y respuesta a las emergências de saúde pública. Nós outros implementamos também na própria OPS todas as recomendações importantes da avaliação externa, ou seja, hoje a organização está melhor preparada para apoiar os países. Conseguimos transformar alguns avanços da pandemia em procedimentos permanentes, como a rede de vigilância genômica, que hoje seria completamente impensável há 5 anos atrás, ter 30 países da região integrando essa rede. Apoiamos os países a mobilizar recursos do fundo pandêmico para seguir bajo a umbrella de uma sola saúde, né, de seguir fortalecendo nossa capacidade de identificar risco e de responder de maneira adequada. Então, eu creio que isso está caminhando, seguro, com muitos desafios. Segundo, é o tema de ter sistemas de saúde mais resilientes. Né? E sabemos que aí a atenção primária de saúde tem um rol fundamental. Lançamos em dezembro de 2023 uma aliança histórica com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já temos agora 8 países que sumaram-se formalmente a essa aliança. Outros países vão se somar durante este ano. Isso está possibilitando que, por primeira vez na história, os países possam utilizar fundos de préstamos com o BID e ou com o Banco Mundial para fortalecer a atenção primária, renovar os centros de saúde, comprar novos equipos, ter conectividade, telesaúde, telemedicina, treinamento para o personal de saúde, ou seja, para que a atenção primária pueda ser ao mesmo tempo resolutiva, pueda estar bem conectada com os níveis secundário e terciário, a atenção mais especializada e por estar mais cerca da comunidade, reduzir as barreiras e garantizar o acesso efetivo ao sistema de saúde. Temos a iniciativa de eliminação, que havia sido aprovada em 2019, pero por la pandemia se quedou como em suspenso. Sim. E foi em 2023 quando lançamos, já avançou muito, né? Tivemos países como Belize, São Vicente, Jamaica, que lograram interromper a transmissão vertical de VIH, de sífilis e de hepatites. Tivemos países que avançaram muito na eliminação de malária. E Suriname, no ano passado, recebeu seu certificado como primeiro país a interromper, primeiro país da cuenca amazônica, onde lá o desafio é muito mais grande, a interromper a transmissão de malária. Tivemos a Brasil, que recebeu também o certificado de interromper a transmissão de VIH. Então, se está avançando. Né? Quase todos. Más salud más cerca de la gente entonces y eliminar enfermedades que se pueden eliminar y que son transmisibles. Sí, porque eso yo creo que es casi que una obligación ética y moral que tenemos. No es aceptable que para alguna enfermedad donde tengamos ahora las herramientas, las tecnologías, las estrategias para eliminar, sigam como un problema de salud que sabemos desafortunadamente tem uma distribuição completamente
desproporcional, ou seja, os mais vulneráveis, os mais pobres, os pueblos indígenas são os que mais sofrem com essas enfermidades e, quando se enfermam, todavia se quedam mais pobres. Então, eliminá-las é também uma contribuição que a saúde pode trazer para a diminuição da pobreza e a diminuição das desigualdades que são tão importantes na região. Sí, sí, seguro. Y doctor, siguiendo hablando de eso, ¿no? Y volviendo, bueno, a lo que pasa actualmente, ¿cuál es, cómo ve usted la situación de salud general de nosotros, ¿no? De los latinoamericanos y caribeños de nuestra región? ¿Cómo estamos? Estamos em uma situação de avanços de maneira, creio que muito clara. A região avançou muito nas últimas 2 décadas, 3 décadas, quando miramos todos os números. Avançamos em termos de melhorar o financiamento da saúde, avançamos em termos de que quase todos os países já transformaram a saúde em um direito de suas populações, que o copago ha diminuído muito na região. Ou seja, há avanços, mas há muitos desafios porque esses avanços não são de maneira uniforme, não se está implementando de maneira uniforme. E temos agora que responder a esse panorama epidemiológico complexo que temos na região. A persistência de enfermidades transmissíveis, incluso enfermidades preveníveis por vacunação, como o sarampião, que voltam a ser um risco na região, e ao mesmo tempo o desafio de reduzir as mortes evitáveis por as enfermidades crônicas não transmissíveis. Então, isso eu creio que é um panorama complexo, né? Temos saúde mental, que a pandemia subrayou como é importante, a mortalidade materna, embaraço entre adolescentes, ou seja, é um panorama epidemiológico complexo que os sistemas de saúde têm que estar adaptados para essa realidade. Ya. Y doctor, algo que se habla mucho también es como que si vivimos más ahora que antes, obviamente, pero si vivimos mejor, si tenemos mejor salud en realidad. Esse é um grande desafio, Sebastião, porque, em verdade, o crescimento da expectativa de vida ao nascer não foi acompanhada por el mesmo crescimento da expectativa de vida saudável na região. Ou seja, a brecha, de alguma maneira, cresceu. Ou seja, as pessoas estão sobrevivendo mais, pero muitas vezes com problemas de saúde importantes que limitam sua própria capacidade de autonomia e de vida. Então, o grande desafio que temos é como melhorar a capacidade de resposta às enfermidades não transmissíveis. As enfermidades não transmissíveis hoje são responsáveis por ao redor de 80% da mortalidade da região. Pero estimamos que 34% dessas mortes poderiam ser prevenidas se a atenção primária tiver a melhor capacidade resolutiva de diagnosticar diabetes, uma hipertensão, de tratar, de monitorear, de manter bajo controle. Isso é importante porque mesmo os que sobrevivem, muitas vezes depois de um problema como um acidente vascular cerebral, vão ter necessidade de cuidado toda a vida. Ou um diabético que perde a visão, ou que tem um problema renal que vai exigir diálise ou transplante, ou uma amputação. Ou seja, aí, para mim, está a clave onde podemos efetivamente cambiar a vida das pessoas, añadindo mais anos saudáveis a los anos que estamos ganhando em la expectativa de vida. Seguro. Doctor, una pregunta, si tuviera que seleccionar, ¿no? Sé que hay muchos temas prioritarios, o sea, para abordar, pero ¿cuáles serían 3 temas que usted cree que requieren acción urgente hoy en día en nuestra región? El primeiro é seguir com uma preparação muito forte para prevenir, detectar e responder às emergências de saúde pública. E não estou falando só de problemas no futuro, uma pandemia no futuro. Estou falando dos problemas atuais, né? Dengue, chikungunya, zika, sarampião, ou seja, os problemas que temos hoje. Então, esse eu creio que é muito importante porque é a única maneira de garantizar a segurança sanitária da região. E aprendemos durante a pandemia, pero também quando há um brote gigante de dengue, como vimos em 2024, como isso é um problema não só para a saúde, pero também para a economia, também para a sociedade. Então, eu creio que esse é um problema importante. E segundo é ter sistemas de saúde
resilientes, que tenham um financiamento adequado, recursos humanos em número e em capacidade, em treinamento de responder a essa situação epidemiológica que temos na região, com um foco muito importante em uma atenção primária renovada e fortalecida. E o terceiro, para mim, é que todos os sistemas de saúde tenham em los ministérios uma capacidade de reitoria para implementar as funções essenciais de saúde pública, que podem ser o tema de vigilância, os temas de regulação, os temas de distribuição de recursos humanos, ou seja, todos os temas que involucram um sistema de saúde para que pueda funcionar de maneira adequada, sejam efetivamente liderados por los ministérios de saúde. Bien. Doctor, usted en uno de los tres ejes que mencionó, habló sobre seguridad sanitaria. ¿Puede explicarnos un poco en qué consiste? No es un concepto quizás medio difícil de comprender para algunas personas, pero ¿qué significa eso de seguridad sanitaria y cómo la OPS entra, ¿no? a garantizar un poco esa seguridad? Seguridade sanitária é um conceito importante porque vivimos em um mundo por las conexiones, viajes internacionales, por negocios, por turismo, lo que sea. Todos os países do mundo podem desarrollar alguma vulnerabilidade se não estão preparados. Temos ao mesmo tempo, todos os dias, pessoas que entram em contato com ambientes selvagens onde há vírus, como hantavírus, como Nipah vírus, que foi há pouco um alerta em países de Ásia. Hantavírus, tuvimos aqui em Sudamérica, um brote importante na construção de uma carretera. Ou seja, tudo isso pode passar a cada dia. E a única maneira de estar preparados e ter uma resposta adequada é se temos em cada um dos países as capacidades para prevenir, detectar e responder. Isso exige um sistema de vigilância forte, sensível, capaz de identificar qualquer câmbio que passe. Isso significa ter capacidade de laboratório para apoiar e significa ter personal qualificado, como epidemiólogos de campo, para poder atuar. A OPS tem um rol clave, porque a vigilância nacional é importante, mas se não temos um sistema regional, em caso das Américas, que pode identificar cada um desses riscos e promover, não só compartilhar a informação, mas também compartilhar a maneira como respondemos de maneira melhor coordenadas a esses riscos, pode ser um problema para a região. A OPS, nós outros recebemos todos os dias de los países informações. Há um brote de dengue, há um caso importado de sarampião, há um brote que se identificou, pero não se sabe qual é o vírus que está por detrás, necessita uma investigação. Seja, todos os dias recebemos esses comunicados de los países, evaluamos, apoiamos o país, enviamos recomendações técnicas e enviamos pessoas qualificadas quando é necessário. Pero também temos um sistema que 24 horas ao dia, os 7 dias da semana, busquem na internet, nas redes sociais, palavras como brotes, fiebre hemorrágica, ou seja, temos quase que 2 milhões de señales como esses evaluados todos os anos. E temos quase 200 episódios de emergências de saúde pública que revisamos e que apoiamos os países. Então, essa é a melhor maneira de garantizar uma plataforma solidária de coordenação para que todos os países possam atuar de maneira conjunta e não deixar que um brote se transforme em uma epidemia se transforme em uma pandemia. Bien, entonces una vigilancia constante 24 horas de cualquier riesgo que pueda haber para la salud de todos en nuestra región. Y doctor, hablando de eso, hablemos de sarampión. Desde el año pasado creo que está en las Américas, digamos, estamos viendo brotes activos en varios países de la región, como hacía un tiempo que no se veían tantos casos. Incluso la región ha perdido, ¿no?, su estatus como libre de sarampión. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué vuelve el sarampión? El sarampión es el virus de sarampión, é o vírus provavelmente mais contagioso que existe. Então, manter uma região
e um país livre de sarampião é um desafio importante, porque exige, primeiro, uma cobertura de vacinação muito elevada. Estamos falando de 95% como mínimo. E não é 95% no promédio do país. É 95% no país, em las províncias e estados, em las municipalidades e em las manzanas. Porque se temos alguma área onde há um grupo de niños ou adolescentes não vacunados, isso pode ser o começo de um brote importante se chega um turista, um viajero de outra parte que tem o vírus de sarampo. Então, primeiro, ter uma cobertura homogênea, muito elevada, de ao menos 95%, com monitoreio constante. Segundo, ter um sistema de vigilância muito sensível, porque como há muita transmissão de sarampião, muitos países da Europa perderam seu certificado em los últimos meses. Então, é muito provável que nossos países vão sempre receber viajeros com sarampião. Se identifica rápido e se toma as medidas adequadas, isso não se transmite para comunidades grandes. Se tarda a identificar, isso pode generar um processo de transmissão que é muito mais difícil de... Então, essa combinação de cobertura de vacinação elevada, vigilância e capacidade de resposta é muito importante no sarampião. A região perdeu seu certificado também, né, em 2018, 2019, porque naquele momento tivemos brotes em Estados Unidos, em Brasil e em Venezuela. Estados Unidos logrou controlar antes do período de 12 meses, Brasil e Venezuela não. Trabalhamos com os dois países foram certificados de novo e aí a região foi de novo certificada. Agora tuvimos Canadá, que perdeu seu certificado, Estados Unidos e México estão bajo avaliação, pero temos que seguir trabalhando. Eu creio que sarampião é um bom exemplo de que se bajamos a guarda, se queremos que está bem, ter 90% de cobertura, não evaluar com muito cuidado, utilizando as novas ferramentas que temos, identificar quais são as barreiras. Por que as pessoas não estão vacunando? É por mala informação, são por rumores sobre as vacunas, é porque os serviços não estão facilitando o acesso, ou seja, não estão abertos na noite, durante o fim de semana, ou não chegam até a casa das pessoas, não há informação. Então, há que identificar, porque as barreiras podem ser diferentes em cada país, em cada cidade. Então, é muito importante ter isso, porque com a facilidade com que o vírus se dissemina, essa é clave para manter a população protegida contra o sarampión. Bien. Sí, ¿no? Esperemos, o sea, que la gente también vuelva a ver la importancia, ¿no? de vacunarse y de vacunar a los niños pequeños para protegerlos, porque creo que quizás en algunos se ha perdido el miedo, ¿no? A lo que puede causar al no conocerla. O sea, yo, mi generación, creo que nunca hemos visto del todo un caso y creo que le pasa quizás a mucha gente y hoy no ve que sea muy riesgoso. Así es, yo creo que los profissionais de saúde aí têm um rol muito importante. Porque a verdade é que as pessoas hoje não têm a mesma confiança em los governos que tinham no passado. E as pessoas também querem mais informações. Não basta dizer, tem que vacinar tus filhos. Não. Um número importante de famílias querem saber por que devo seguir vacunando meu filho contra poliomielite e sarampião se não há casos de polio e sarampião em meu país há muitos anos. É segura essa vacuna? Posso dar 2 vacunas ou 3 ao mesmo tempo a meu filho e isso é seguro? Ou seja, os profissionais de saúde têm que estar preparados, ter a informação, escutar as dúvidas das famílias para poder contestar e oferecer a informação que necessitam. Porque efetivamente hoje muitas pessoas perguntam, não, agora não é mais necessário, porque isso já não está mais em minha comunidade e sabemos que não é verdade. Né? Pero há que informar e há que buscar facilitar o acesso para que possam seguir vacunando. Sí, no es cosa del pasado, por más que no lo veamos del todo, no quedó atrás. Así es. Y doctor, quería hablar un poco de los mosquitos que nos causan tantas enfermedades en nuestra región y hemos pasado, ¿no? de unos años con muchos casos de dengue
chikungunya, chikungunya, Zika y seguimos teniendo. Pero ¿qué es lo que se espera con respecto a enfermedades transmitidas por mosquitos este año? Sempre é um desafio importante em la região, porque quando miramos América Latina, né, e o Caribe, primeiro temos o próprio clima, né, é muito favorável aos mosquitos, mas também a maneira como desarrollamos em la região facilita a presença do mosquito, porque a urbanização acelerada que tuvimos criou cidades onde as condições não são as condições favoráveis que deveriam ser. Por exemplo, as pessoas não têm acesso à água todo o tempo, então têm que armazenar água. E quando armazena água, isso facilita se ter um criadeiro del mosquito. Então, há toda uma infraestrutura que, em verdade, é muito favorável ao mosquito, que devemos, por isso, ter, primeiro, uma vigilância para identificar bem onde estão os focos de mosquito, ter um trabalho de controle de vetores de maneira continuada, integrada, né? Não só quando há um brote, mas de maneira permanente. Ter a participação cidadana, porque informar as pessoas como cuidar de sua casa, de sua comunidade, de maneira a identificar criadeiros e poder atuar, chamar ao poder público para poder fazer a limpeza, para fazer o que é necessário, e utilizar as novas ferramentas que temos, né? Para o mosquito Aedes aegypti, que é um risco porque é o transmissor de dengue, de zika e de chikungunya em la região, né? Temos já algumas ferramentas melhores para o controle do vetor. Para o caso de dengue, já temos incluso novas tecnologias como a Wolbachia, que é uma bactéria que pode infectar o mosquito, e esse mosquito não pode aí se infectar com o vírus de dengue. Quizás de las outras duas também, mas aí necessitamos mais evidências. Mas se reduzir dengue já é um logro importante para a região. E temos também agora vacunas, né, que se estão começando, já tínhamos uma vacuna, agora vamos a ter outra vacuna produzida em nossa própria região. Ou seja, eu creio que há avanços, pero como as condições de infraestrutura urbana todavia são muito precárias, há que manter a guarda muito alta e manter os serviços de saúde preparados, porque quando há um brote de dengue, a mortalidade al princípio é uma. Quando empezamos o treinamento de los equipos, a preparação, a mortalidade se vai quase a zero. Então, isso temos que estar preparados todo o tempo durante os períodos de transmissão. Bien. Entonces, sí, las muertes por dengue se pueden evitar y es importante que estén preparados los equipos de salud. Sí, casi completamente. El desafío es que equipos en atención primaria tienen una rotación muy importante. Entonces, es parte de la preparación tener siempre todo el árbol de decisión para que los médicos y enfermeros tengan conocimiento, las salas de hidratación, ou seja, todo o processo de treinamento. A OPS, incluso por el campus virtual, oferece um treinamento durante a epidemia, os brotes importantes que tivemos de dengue em 2024, mais de 300 mil profissionais de saúde tomaram esse curso e isso ajudou muito a reduzir a mortalidade por dengue casi a cero. Claro. Y para los que no los conocen, también los invitamos a que entren a nuestro campus virtual de salud pública del OPS, donde ahí pueden encontrar todos cursos que son gratuitos y que pueden tomarlos virtualmente. Doctor, sin desmerecer al mosquito, que se dice, ¿no?, que es una de las armas más letales que existen, pero ¿cuáles son las enfermedades o lo que más está matando a la gente en nuestra región? O grande número de mortes hoje estão relacionadas com enfermidades não transmissíveis. Né? Então, lá 80% de toda a mortalidade está relacionada com as não transmissíveis, particularmente com as enfermidades cardiovasculares e depois com os cânceres. Para as enfermidades cardiovasculares, temos uma ferramenta importante, né? Temos uma estratégia que a OPS está a impulsar em todos os países da região, a estratégia HEART, que pode cambiar completamente as muertes preveníveis que ocorrem hoje, né, todos os dias na região. A hipertensão é a condição que mais está relacionada com mortes entre adultos no mundo e também nas Américas.
pero en el mundo solo 21% de las personas con hipertensión tienen la hipertensión controlada. En las Américas, esse número é um pouquinho melhor, 25%. Isso quer dizer que de cada 100 pessoas com hipertensão, só 25% têm a hipertensão controlada. Ou seja, os outros 75% estão bajo um risco real de ter um acidente vascular cerebral, de ter um infarto, de ter uma... Donde implementamos a estratégia HEART na região, este número sube para hasta 60-65%. Ou seja, é eu creio que é um logro que se pode fazer de maneira muito rápida, porque temos todo o paquete listo, com treinamento, protocolos, guias técnicos, indicadores e, por el fundo estratégico da OPS, oferecemos o acesso a equipos para medir pressão, certificados e a los medicamentos. Ou seja, isso está avançando na região, pero creio que devemos buscar que em todos os países se pueda fazer isso. Por um lado, vai a reduzir as mortes e todos os problemas de saúde generados por a hipertensão. Mas também podemos melhorar muito em los cânceres. A identificação mais precoce em los cânceres pode ser com a participação da atenção primária, pode também diminuir muito um número que é um número que não é aceitável. Um percentagem importante de los cânceres na região, todavia, só são identificados quando já estão em um estágio avançado. Ou seja, esse é uma señal clara que a atenção primária não está preparada para atuar. Chega tarde. E aí temos a diabetes, que muitas vezes também é uma causa importante de cegueira, de amputação, de enfermidades renais graves, que também a atenção primária pode desenvolver um tema aí importante. De las enfermidades transmissíveis, reduzimos muito as mortes por VIH e SIDA, pero sigue tuberculose como um problema. A tuberculose, a combinação de tuberculose com VIH em populações mais vulneráveis, a população privada de liberdade, os que estão em las cárceles, a população que vive em situação de calle, os mais pobres que vivem nas grandes cidades. Ou seja, há que mirar como podemos avançar de maneira mais rápida para reduzir essas mortes que todavia são preveníveis. Y doctor, eso de avanzar de manera más rápida, ¿a qué atribuye que quizás no se esté avanzando tan rápido? ¿Es una cuestión financiera? ¿Es no invertir tanto en salud? ¿No ver que es un tema prioritario importante? ¿Cuál es la situación o cómo se puede cambiar eso para mejorar? Hay que mejorar o financiamento de saúde na região, né? Seguro, porque nós outros estimamos que seria necessário que cada país tivesse um gasto público de ao menos 6% de seu produto interno bruto para ter um sistema de saúde com qualidade. O promédio da região é como 4,3%, ou seja, melhoramos, mas todavia não logramos os 6%. Pero também é necessário cambiar a maneira como estamos hoje organizando os serviços de saúde. Por isso que a OPS hace hincapié muito sobre a atenção primária. A atenção primária é a maneira mais efetiva que temos de gastar os recursos limitados que temos em saúde. E eu creio que o grande rol da OPS é exatamente desafiar a los países. Nós outros não estamos para solo apoiar os países a que sigam fazendo o mesmo que fazem há uma década. Nosso grande rol é exatamente dizer, mira, é possível organizar o manejo da hipertensão de uma maneira diferente. E com isso você vai subir de 25% para 60% de pessoas controladas. É possível manejar o diagnóstico e o tratamento da tuberculose de maneira diferente. Aí você vai reduzir a mortalidade para um nível muito baixo. É possível ampliar o acesso à PrEP e evitar que populações mais vulneráveis sigam com a infecção tão alta por VIH e SIDA. É possível cambiar e eliminar o câncer cérvico-uterino se utilizamos laseramento. Ou seja, esse é o grande rol da OPS, é desafiar e apoiar os países, hagam de uma maneira diferente, de uma maneira mais efetiva, que incorporem de maneira mais rápida as novas estratégias e as novas tecnologias. Bien. Sí, me gustó esto que dice, ¿no? Como una inversión más efectiva, ¿no? de los recursos también, porque quizás no son cosas
que requieren mucha inversión, pero sí un cambio también de cómo está organizado. Y doctor, quería preguntarle, vinculado un poco con esto, pero ¿qué pasa con los trabajadores de salud que tenemos en la región, ¿no? Porque todo esto también, dar más salud, también implica que tengamos a los profesionales de salud que necesitamos para eso. ¿Los tenemos? O sea, hay que capacitarlos, no hay suficientes. También vemos en algunos países que hay migración como un desafío. ¿Cómo ve esa situación? ¿Y qué pasa con los trabajadores de salud? Algunos también, sabemos en algunos países están mal pagos, por eso también se van, o no son suficientes, o hay hospitales muy grandes, pero decimos tienen que estar cerca de las comunidades y quizás no hay. ¿Cómo se soluciona eso? Esse é um desafio importante que temos na região, porque nossa estimação é que podemos ter para o ano 2030 déficit entre 600 mil a 1 milhão de profissionais de saúde em Las Américas, né? Um número importante, incluso aqui no próprio Estados Unidos, pero em muitos países também. Además do problema do número, temos um problema da distribuição que muitas vezes não é equitativa. Como não há uma política de descentralização de recursos humanos, muitas vezes temos uma concentração nas capitais, nas grandes cidades e poucos profissionais em áreas rurais e áreas mais lejas. Ujú. E temos o problema também de la própria preparação de los recursos humanos. Muitas vezes, para essa atenção primária que queremos construir, não temos a oportunidade de preparação de los profissionais para que possam ter essa atenção primária resolutiva, capaz de utilizar as novas tecnologias, a telesaúde, a telemedicina, de poder responder a esse cenário epidemiológico complexo. Então, estamos apoiando muito os países para fazer um mapeio da situação atual que tem e de suas necessidades ao futuro. Ujú. Porque isso cambia. Em Caribe tem um problema gravíssimo com enfermeiros, por exemplo. Porque as enfermeiras que se formam aí saem para Reino Unido, para Canadá e para Estados Unidos. Pero temos já algumas iniciativas como o treinamento que se faz em Guiana, com o apoio da OPS, um centro colaborador da OPS em Brasil, que hoje tem em Guiana, entre enfermeiras e técnicos de enfermagem, 1000 pessoas em processo de treinamento. Ou seja, são soluções inovadoras que se está buscando. O desenvolvimento de planos de carreiras em los países para que os profissionais tenham uma motivação para ir a áreas mais lejas, porque sabe que vão estar aí um período, depois se movem para outros. Ou seja, há que mirar com essa visão holística e com a certeza Sí. de que sim, profissionais de saúde em quantidade suficiente, distribuídos de maneira adequada e com a capacitação adequada, não vamos a lograr responder a los importantes desafíos de salud que tenemos. No, seguro. Doctor, quiero llevarlo de vuelta a la pandemia y a lo que nos dejó la pandemia, una de las enseñanzas, ¿no? Vimos que durante la pandemia nuestra región o algunos países de nuestra región fue muy difícil tener acceso a tiempo, digamos, a las vacunas contra COVID-19. ¿Cómo estamos hoy en ese sentido? ¿Está más fuerte la región en el sentido de no depender tanto, ¿no? de traer vacunas o tecnologías médicas si llega a pasar alguna otra emergencia? Sí, estamos avançando, pero Ujú. todavía hay mucho por hacer. Estamos avançando, yo creo que en tres pilares. Uno en el tema de regulación, porque si no fortalecemos la capacidad de regulación de los países de la región, los proyectos de producción en la región no van a tener el éxito que se necessita. ¿Por quê? Porque nadie vai aceitar uma vacuna que é produzida em um país onde a autoridade regulatória não tem a madurez necessária. Ou seja, como garantizar que o que se produz aí tem qualidade e é seguro? É tendo uma autoridade regulatória efetiva. Por isso, é uma linha de cooperação importante que temos. A outra é o próprio fortalecimento de projetos de desenvolvimento e de produção na região. Avançamos muito. Há 4 anos atrás, a participação de produtores da região em el fornecimento de vacunas de influenza estacional era muito baixo. Hoje, já vamos avançando para atender em pouco tempo mais de la mitad das doses de vacunas
de influenza estacional produzidas em la região. E isso é importante porque o vírus de influenza sempre é um candidato a ser um vírus que pode produzir uma variedade pandêmica. Então, ter 2 ou 3 produtores fortes em la região já é uma situação completamente distinta do que tínhamos antes. E o terceiro é a utilização de los mecanismos de compra regional, os fundos estratégicos e o fundo rotatório de vacunas, para apoiar o desenvolvimento de projetos factíveis e sosteníveis na região. Então, no ano passado, eu pude firmar o primeiro projeto com o governo de Argentina, um produtor dos Estados Unidos, Pfizer, e um produtor de Argentina, Synergia, o primeiro acordo de transferência de tecnologia de uma vacuna novedosa, inovadora, que é a vacuna conjugada para pneumococo, a PCV-20, que agora vai ser produzida em Argentina, em um processo de transferência de tecnologia, e ao mesmo tempo já está disponível para todos os países da região, para o fundo rotatório, para o preço mais acessível do mundo. Ou seja, eu creio que estamos a buscar outros acordos como esse, para vacunas inovadoras, como a VPH9, para a vacuna de vírus sincicial respiratório e outras que possam fortalecer com projetos factíveis esses produtores da região. Isso também estamos ampliando para medicamentos, incluímos medicamentos de alto custo agora no portfólio do Fundo Estratégico para câncer, para enfermidades autoimune como esclerose múltiplas e outras, e sempre estamos a buscar dar uma preferência para os produtores da região. Ao mesmo tempo, estamos a ser, com todos os países que têm interesse, nós estamos invitando apresentações do fundo para os produtores de medicamentos, de equipos médicos, para dizer, mira, necessitamos mais jeringas na região. Não há sentido que tenhamos que importar jeringas, então estamos a trabalhar com os produtores de jeringas da região para que possam oferecer suas jeringas por el fundo para todos os países. E assim também para equipos médicos, mascarilhas, guantes, porque eu creio que esse é um caminho, aproveitar um hecho que é muito importante, somos a única região do mundo que temos um mecanismo de compra conjunta. Essa é uma fortaleza, porque pode dar acesso a um produtor nacional, a um mercado regional, ou seja, poder ampliar sua capacidade de produção, sua qualidade. Então, eu creio que esses são os 3 pilares que estamos aí a trabalhar para fortalecer que a região tenha menos vulnerabilidade, pueda ter mais capacidade de responder a um novo desafio, a uma emergência de saúde pública. Y doctor, ¿por qué a una persona común, digamos, en algún país de nuestra región, cualquier país, le debería importar esto? O sea, porque ¿qué hay para esa persona ahí? ¿Cómo se beneficia finalmente, ¿no? Luego de todo esto, a la persona en su país? O benefício é, primeiro, que com o mecanismo de compra conjunta, nós temos na região os preços mais asequíveis do mundo, né? Todas as novas vacunas que se lançam no mundo, las Américas em geral, nós somos a primeira região que incorpora essas vacunas. Por quê? Porque se compra de maneira conjunta. Então, para o cidadão de qualquer país da região, se o país for a comprar de maneira aislada, teria que pagar mais. E provavelmente o governo não teria as condições de incorporar todas as vacunas. O mesmo passa agora com os medicamentos de alto custo. Né? Estamos logrando reduções de preço de até 40% em medicamentos para câncer de mama, de próstata, de pulmão, que são muito importantes para a pessoa. E em uma situação de emergência, a pessoa poder saber que vai ter produzido em la região, sem entrar em la fila de espera de outros países por sua produção que está em outras regiões. Então, eu creio que há vantagem imediata, que é ter preços mais acessíveis, ter mais acesso, e uma vantagem importante em uma situação de uma emergência de saúde pública, poder ter acesso que durante a pandemia foi tão difícil. Tal cual. Bien, doctor, y para terminar ya, última pregunta.
¿Cree que estamos frente a una revolución próxima o que se viene también en salud con respecto a la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías o cómo está avanzando rápidamente, ¿no? También nuevos descubrimientos aplicados a nuevas tecnologías en salud. ¿Cómo nos ve? ¿Y cree que esto ya, digamos, ya está generando un cambio para que la gente tenga mejor salud o pueda vivir más años con mejor salud? Eu creio que sim. Eu creio que sim, e a OPS está apoiando os países nesse processo da transformação digital, incluindo o uso da inteligência artificial. Estamos apoiando os países com o tema de lineamentos, de guias, de la proteção de dados, a segurança cibernética, né, a cybersecurity, com o tema de como alinhar as novas ferramentas disponíveis com lineamentos técnicos, com guias muito claros de uso, mas também já estamos oferecendo alternativas, né, concretas. Temos países que já estão a comprar o que chamamos as maletas de telesaúde, telemedicina, né, cientos de maletas como essa, para que em cada centro de saúde, em uma área mais remota, se a pessoa tem necessidade de uma cita com um cardiólogo, a pessoa não tenha que viajar 2, 3 dias para chegar, pero que o cardiólogo pueda atender a cita de maneira imediata no centro de saúde aí cerca de la casa de la pessoa. Pero também já com a utilização de inteligência artificial, né? Estamos oferecendo aos países, e já há países que lo estão utilizando, equipos de raios X para ser screening, tamizagem de tuberculose em cárceles, em prisões, que seria um desafio logístico, né? Como mover 5.000 pessoas de uma cárcel para ir hasta um hospital ou um centro de saúde para tomar um raio X. Agora, esse equipo é móvel, ele pode ir, e a primeira avaliação quem lo hace é a inteligência artificial, ou seja, economiza também tempo do profissional de saúde que só vai a mirar os casos mais complexos. Isso se está aplicando também para o próprio processo de registros eletrônicos de pacientes, para que o médico, o enfermeiro, possam ter mais tempo de contato com o paciente. Não se quedar aí a digitar, a mirar a tela do computador. Ou seja, eu creio que é uma revolução que se deve utilizar de maneira ética para não ampliar a inequidade, fazê-lo de maneira com equidade e com segurança também, porque estamos falando de dados personais individuais, de história médica de las pessoas, de suas enfermidades, de suas condições, que também se deve mirar como proteger para que não possam ser um problema, né, para essa pessoa em qualquer parte. Doctor, y antes de terminar, quería preguntarle cómo los recortes, ¿no?, de ayuda al desarrollo que hemos visto este año y el año pasado, cree que están afectando, ¿no?, en salud global y también a la OPS en particular. Sim, esse é um desafio. Vivimos um tempo de... Há uma redução de recursos para a saúde global, para a ajuda humanitária global, né? Estados Unidos, isso é um recorte importante de los recursos, todavia se sigue em conversações, espero todos os países de Europa também fizeram, né? Então, eu creio que é um momento que devemos aproveitar e revisar bem nossas fortalezas, nossos mandatos, fazer com que, em nosso caso específico, a organização possa adaptar-se a essa nova realidade, né? Não sonhar com o passado e como foi, não, mas adaptar-se e estar lista para seguir a brindar a cooperação técnica que os países necessitam. Para esse biênio que começamos, o biênio 2026-2027, apresentamos a nossos Estados-membros um pressuposto bem ajustado a essa realidade, diminuído em relação ao biênio anterior, pero sem comprometer nenhuma área essencial da organização, ou seja, mantendo todas as prioridades que foram apontadas por os países. Então, eu creio que esse movimento tem que seguir de adaptação a los tempos atuais para que a organização possa seguir como lo hace há 124 anos, como uma organização importante para a saúde, valiosa para os Estados-membros, porque lidera esse processo de transformação
de la salud para que las personas puedan tener más calidad de vida en todos los países de las Américas. Seguro. Bueno, doctor Barbosa, muchísimas gracias por acompañarnos en el Hablemos de Salud del día de hoy. Muchas gracias por esta charla, esta conversación tan abierta, profunda, también y motivadora, y también de todo lo que está pasando y lo que se nos viene en salud en este 2026. Gracias. Gracias a usted. Si les gustó este episodio, no se olviden de regalarnos un me gusta y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de los próximos. Y también, por favor, compartan con sus colegas, con amigos, para que esta comunidad de Hablemos de Salud siga creciendo. Nos vemos entonces en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque, como decimos, la salud es de todos. Gracias.